Hoje nós vamos para a nossa aula de número de oxidação. A nossa meta para essa aula é que vocês entendam a origem do número de oxidação ou NOx, de onde ele sai, de onde é que ele vem, e também como determiná-lo. Objetivos: ao final dessa aula, você deve ser capaz de determinar o NOx de um elemento num composto ou num íon. E quais são os pré-requisitos para essa aula? Você tem que ter um conhecimento sólido de ligações químicas. Eu coloquei o endereço da nossa aula de ligações químicas. Dá uma olhada, assiste essa aula antes da aula de NOx, para que você possa tirar o maior proveito da aula que eu preparei para vocês. Dito isso, vamos começar com a nossa aula de NOx. Primeiro, vamos definir o que vem a ser NOx. NOx, ou número de oxidação, é a carga elétrica que um elemento adquire ao formar uma ligação química. Vamos pegar como exemplo uma ligação formada pelos átomos de bromo e cloro. Como qualquer ligação, essa ligação envolve um par de elétrons. Um elétron dessa ligação pertence ao bromo e outro pertence ao cloro. Não se esqueçam disso. A eletronegatividade do bromo é 2,8. A eletronegatividade do cloro é 3. Isso é dado, gente. Vocês não precisam decorar isso. E não esquecer que a eletronegatividade mede a capacidade de um núcleo para atrair os elétrons de uma ligação química. Como a eletronegatividade do cloro é maior que a eletronegatividade do bromo, os elétrons da ligação vão ficar mais tempo próximos do cloro do que do bromo. Como um desses elétrons não pertence ao cloro, a proximidade desse elétron vai deixar o cloro negativo, enquanto que o afastamento desse elétron do bromo vai deixá-lo positivo. Então, essa ligação entre elementos com eletronegatividade diferente vai gerar cargas diferentes de zero. E essas cargas são denominadas de número de oxidação. É importante perceber que para cada carga negativa que surge também uma carga positiva. Consequentemente, a soma dessas cargas vai ser sempre igual a zero. Agora vamos determinar o NOx de um elemento num composto. Vou pegar, por exemplo, a água, onde o oxigênio está representado na cor rosa e o hidrogênio na cor azul. Nós já vimos que cada uma dessas ligações tem um par de elétrons, onde um elétron pertence ao hidrogênio e o outro elétron pertence ao oxigênio. As eletronegatividades de oxigênio e hidrogênio são respectivamente 3,5 e 2,1. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, os elétrons vão ficar mais tempo perto do oxigênio do que do hidrogênio. Com isso, o oxigênio vai ficar negativo de 1. Por que 1? Porque do par de elétrons, apenas um elétron pertence ao oxigênio, o outro é do hidrogênio, que por sua vez vai assumir uma carga mais 1 devido ao afastamento do seu elétron. Analisando a outra ligação hidrogênio-oxigênio, novamente os elétrons se aproximam do oxigênio, deixando-o negativo, enquanto que o hidrogênio assume uma carga positiva. O oxigênio, então, vai apresentar uma carga total de -2, -1 de cada uma das ligações. E o -2 é o número de oxidação do oxigênio na água, enquanto que o +1 é o número de oxidação de cada hidrogênio na molécula de água. E agora, cabruncho, vamos ver se estão prestando atenção mesmo nessa aula, hein? Vamos pegar um exemplo mais completo. Presta atenção, hein? O rosa é o carbono, o azul é o cloro, o hidrogênio é um verdinho de esperança. Tá aí, elétron pra tudo que é lado. Ah, Toninho, você não botou o colorido. Meu irmão, acabou a época do colorido. Agora é o seguinte. Você já sabe que cada elétron pertence a um átomo ligante. Não esqueça disso. Vamos lá, hein? Eletronegatividade do carbono, hidrogênio e cloro são respectivamente 2,5, 2,1 e 3. Ó, Toninho, como eu vou saber isso? Já avisei que não precisa, cara. Se você quiser mesmo saber, olha só, quem tem carro faz POM, flúor, oxigênio e nitrogênio.
são os 3 caras mais eletronegativos da tabela periódica. Isso aí você vai matar tudo. O que não matar por aí, Toninho, o que eu faço? Ele vai dar, cara. Ele vai dar. Então aí as eletronegatividades. Vamos analisar, então, a primeira ligação. A ligação carbono-cloro. O cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então o par de elétrons vai ficar mais tempo perto do cloro do que o carbono. Olha os elétrons, olha lá, os elétrons. Isso vai deixar o cloro negativo e o carbono positivo. O cloro fica -1 e o carbono fica +1 nessa ligação. Toninho, por que você botou o NOx, desculpe, a carga do carbono lá embaixo? Vamos ver por quê. Vamos agora para outra ligação. Vamos ver a ligação carbono e hidrogênio, a superior. Vamos lá. Carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então os elétrons se aproximam do carbono, deixando o carbono negativo e o hidrogênio positivo. Olha só, o hidrogênio é menos eletronegativo, então ele vai ficar positivo. O elétron dele vai se afastar dele. Como o elétron é negativo, quando o elétron se afasta do hidrogênio, deixa nele uma carga residual positiva, enquanto que o carbono assume uma carga negativa referente a essa ligação. Vamos para uma outra ligação, carbono e hidrogênio. Os elétrons se aproximam do carbono, isso faz com que o hidrogênio assuma uma carga positiva e o carbono assuma uma carga negativa. Então, percebam, dessas 3 ligações o carbono ficou +1 em relação ao cloro, -1 e -1 em relação aos hidrogênios. E agora, a quarta ligação, que é entre carbonos. Os elétrons vão ficar à direita ou à esquerda? O que vocês acham? Nenhum, nem outro. Os elétrons não vão ficar nem para o lado esquerdo, nem para o direito, porque eles têm a mesma eletronegatividade. Isso vai dar ao carbono uma carga zero, nem positiva, nem negativa. Somando as cargas das ligações, você sabe somar, né? Eu vou ter um total de -1. Então, -1 é o NOx desse primeiro carbono. Vamos agora para o segundo carbono. Não esqueçam que ele já tem uma carga zero relativa à ligação carbono-carbono, uma vez que os dois têm a mesma eletronegatividade. Verifique que esse novo carbono só está ligado a hidrogênios, os verdinhos. E aí os elétrons vão ficar próximos do carbono. Isso vai deixar o hidrogênio positivo e o carbono negativo. Na outra ligação, novamente, carbono negativo e hidrogênio positivo. E na última ligação, hidrogênio positivo, carbono negativo. Ora, somando as ligações, eu vou ter a carga -3. Então, verifiquem que o carbono ligado ao cloro tem um NOx -1, enquanto que o carbono ligado a hidrogênios tem um NOx -3. Então, quando eu tenho a fórmula estrutural do composto, eu sou capaz de determinar o NOx de cada um dos elementos. Aí você que é chatinho vai me perguntar: Toninho, afinal o NOx é -3 ou -1? Entendam, os dois. Um carbono tem NOx -1 e o outro tem NOx -3. Agora, no composto eu vou ter um NOx médio -2. Eu somo as duas cargas, -3 e -1, e divido por 2, que são 2 carbonos. Então, o NOx médio do carbono é -2. Quando nós usamos uma fórmula molecular para determinar o NOx do elemento, o NOx que nós vamos achar é o NOx médio. Então, na determinação do NOx médio, nós vamos usar fórmulas moleculares e não fórmulas estruturais. Contudo, para determinar o NOx diretamente da fórmula molecular, ou seja, o NOx médio, nós precisaremos conhecer o número de oxidação de alguns elementos. Observe o exemplo: Na4P2O7. O NOx do Na é sempre +1. O NOx do oxigênio, nesse caso, é -2. Como são 4 sódios, 4 vezes +1, +4. Como são 7 oxigênios,
7 vezes menos 2 vai dar menos 14. Nós não podemos esquecer que no composto o somatório das cargas é sempre igual a zero. Lembram? Para cada carga positiva que surge uma carga negativa de mesmo módulo. Portanto, o somatório tem que ser igual a zero. Ora, se o sódio tem uma carga total mais 4, se o oxigênio tem uma carga total menos 14. Portanto, o fósforo tem que ter um NOx mais 5 para que o somatório se iguale a zero. Não esqueçam isso. Vamos lá. Se você não estiver trabalhando com um composto, uma substância, assim como um íon, não esqueçam que um íon tem carga positiva ou negativa. E nesse caso, o somatório das cargas não vai ser igual a zero, e sim igual à carga do íon. Entenderam? Então, no caso do PO4, se você somar as cargas do oxigênio e do fósforo, esse somatório não vai dar zero, tem que dar menos 3. E para fechar, numa substância simples, o NOx é sempre igual a zero. Por quê? Porque não há diferença de eletronegatividade. Ninguém fica positivo, ninguém fica negativo. Portanto, numa substância simples, o NOx vai ser sempre, do verbo forever, igual a zero. Bom, já que é inevitável, vamos ver os números de oxidação que nós temos que conhecer. Toninho vai precisar decorar? Lógico que vai. Nossa, eu vou conseguir. Cara, vocês conseguem decorar letra de funk que não tem nenhum sentido. Como é que você não vai decorar essa droga? Pelo amor de Deus. Primeiro, família 1, os metais alcalinos. Lembram? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Sendo que o frâncio radioativo nem aparece. E a prata, o NOx é fixo, é sempre mais 1. Então a família 1 e a prata tem sempre NOx mais 1. A família 2, metais alcalinos terrosos, lembram? Berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário, rádio, que também é radioativo, e nunca aparece. E o zinco tem NOx mais 2. Então família 2 e zinco tem sempre NOx mais 2. Alumínio, Al, NOx mais 3. Flúor, menos 1. Flúor é sempre menos 1. Aí, bicarifu, cara, isso aí é de extrema importância. Cobre pode ser mais 1 ou mais 2. Ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Toninho, como é que eu vou saber qual é o NOx? Pelo outro elemento. Tranquilo? Mas, Toninho, eu já vi uma tabela que tem estanho, chumbo, ouro. Irmão, vai por mim, querida, vai por mim. Memoriza isso aí que tá bom pra caramba. Agora vamos ao oxigênio. Esse cara que vocês têm que tomar cuidado. Olha só, num composto binário, composto formado por apenas 2 elementos, tá? Binário, 2 elementos. Se um dos elementos for da família 1 ou da família 2, o oxigênio pode ter vários NOx. Ele pode ser menos 2, menos 1 ou menos meio. Toninho agora acabou de bagunçar. Acabou nada, rapaz. Presta atenção. Você não sabe que o somatório tem que dar zero? Quando o oxigênio está ligado à família 1 ou à família 2, ele pode ter esses 3 NOx. Mas não esqueçam que a família 1 é sempre mais 1. E que a família 2 é sempre mais 2. Daí você tira o NOx do oxigênio. Então, quando o oxigênio estiver ligado a um elemento das famílias 1 ou 2, você não começa pelo oxigênio. Você começa pelo metal e vê quanto oxigênio tem que ter para que a soma dê zero. Você quer ver? Olha um exemplo. Na2O2. O Na é da família 1. Se o Na é da família 1, o NOx é mais 1. Ponto. Como são 2 sódios, a carga total do sódio, olha só, não esqueçam, o NOx é individual. Então, o mais 2 não é o NOx, é a carga. O mais 2 é o somatório dos números de oxidação dos 2 sódios. Então, a carga do sódio é mais 2. Consequentemente, a carga do oxigênio também tem que ser menos 2, para que a soma dê zero. Ora, então, os 2 oxigênios juntos
tem que ter carga menos 2. Daí você conclui que cada oxigênio vale menos 1. Perceberam? Muito tranquilo. Agora vamos acalmar essas alminhas. Se o oxigênio estiver ligado a um elemento que não é da família 1 ou da família 2, nem perde seu tempo. O oxigênio é menos 2. Acabou. Você quer ver? Olha lá. Fe, ó. Ferro não é nem da família 1, nem da família 2. Ferro é um metal de transição. Se o ferro não é nem da família 1, nem da família 2, o oxigênio vai valer menos 2. E aí, o ferro tem que valer mais 2, porque a soma tem que dar 0. Já tem um só de cada um. Perceberam? Belíssimo. Mas vocês sabem que angu pode ter caroço. Olha só. Quando o oxigênio estiver ligado ao flúor, vocês já viram no slide anterior que o flúor é sempre menos 1. Se o flúor é negativo e a soma tem que dar 0, nesse caso o oxigênio vai ser positivo. Então olha só, por onde eu começo? Pelo flúor. Flúor não tem opção, ele é sempre menos 1. Como são 2 flúores, a carga total do flúor é mais 2. Desculpa, menos 2. E daí, a carga total do oxigênio tem que ser mais 2. Como eu tenho apenas um oxigênio, mais 2 já é o NOx do oxigênio. Então, nesse caso, o oxigênio não é nem negativo, ele é positivo, porque ele está ligado ao elemento mais eletronegativo que ele. Lembra? Flúor, oxigênio, nitrogênio, nessa ordem. Então, quem manda no NOx é o flúor. Entenderam isso aí? Agora, minha querida, meu querido, se o oxigênio estiver num composto com mais de 2 elementos, aí é brincadeira de criança. Ele vai sempre valer menos 2. Então, quando é que o oxigênio pode ser diferente de menos 2? Em composto binário com as famílias 1 ou 2, aí começa pelo metal e não pelo oxigênio, e ligado ao flúor. Fora isso, ele é menos 2. Olha lá. Um exemplo, NaClO, quantos elementos tem aí? 3. O que você já sabe? Que o oxigênio é menos 2. E mais, o Na é da família 1. Então o Na é mais 1. Ah, ficou tranquilo. O Na é mais 1, eu já sei que o oxigênio é menos 2. Como tem só um elemento de cada, quanto tem que valer o cloro para que a soma total dê 0? Ah, Toninho, eu aprendi a botar X, pelo amor de Deus. Se você não souber fazer essa conta de cabeça mesmo, pelo amor de Deus. Se um é mais 1, o outro é menos 2, para a soma dar 0, é lógico que o cloro tem que ser mais 1, não é isso? A botar X no cacete. Entenderam? Vamos agora ver o NOx do hidrogênio. Compostos binários, hidrogênio mais alguém. Se esse alguém for um metal, nem perde seu tempo. Metal é positivo, o hidrogênio tem que ser negativo. O hidrogênio vai valer menos 1. O hidrogênio, fora a substância simples, só pode ser mais 1 ou menos 1. Se estiver ligado a um metal, composto binário, 2 elementos, ele é menos 1. Um exemplo, TH2. O cálcio é da família 2. Então eu já sei que ele é mais 2. Como só tem um cálcio, a carga total também é mais 2. Para que a soma dê 0, a carga total de hidrogênio tem que ser menos 2. Então menos 2 é a carga dos 2 hidrogênios. Consequentemente, cada hidrogênio vale quanto? Vale quanto? Menos 1. Mais um exemplo. A LH3. A L é um metal, alumínio. Vocês já viram que o alumínio tem NOx mais 3, é o NOx fixo, não é isso? Olha lá, tranquilo. Percebendo que agora eu comecei pelo hidrogênio? Se alumínio é um metal, o hidrogênio é menos 1. Menos 1 vezes menos 3 dá menos 3. O alumínio tem que valer mais 3. Besteira, eu já sabia que o alumínio é mais 3, ele é fixo. Aí você está me perguntando, e se ele não estiver ligado a um metal no composto binário? Se ele estiver ligado a um ametal? Aí o NOx é o que você está cansado de usar, é mais 1. Vamos pegar aqui um exemplo, HCl. Cloro é um ametal, então eu já sei que o hidrogênio é mais 1, portanto o cloro é menos 1. Vamos a um exemplo um pouquinho mais complexo. NH3, nitrogênio é um ametal, então o hidrogênio vale mais 1. Como são 3 hidrogênios mais 3, a carga total do hidrogênio. Para que a soma dê 0, o nitrogênio tem que valer menos 3.
Como tem apenas um nitrogênio, o menos 3 já é o NOx do elemento nitrogênio no composto. E da mesma forma que o oxigênio, quando o hidrogênio estiver no composto com mais de 2 elementos, nem pestaneja, ele é mais um. Olha lá, HClO tem mais de 2 elementos. O que você já sabe? Que o oxigênio é menos 2 e que o hidrogênio é mais 1. E aí, como eu sei que a soma tem que dar 0, quanto vale o Cl? Quanto vale o Cl? Ok, vamos fazer agora alguns exemplos. H3PO4. Opa, tá tranquilo. Vou repetir aqui para ficar bonitinho, para vocês enxergarem bem. H3PO4. Vamos agora aplicar o que nós aprendemos nos slides anteriores. Vamos ver os NOxes dos elementos HP e O na substância H3PO4. Bom, vamos repetir aqui para ficar bonitinho, para vocês enxergarem bonitinho. Tá aí. Percebam que tem mais de 2 elementos. Então eu já sei que o H é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Não tem nem que perder tempo, é direto. Agora vamos achar o fósforo. Vocês já perceberam que o elemento do meio tem NOx variável. E aí eu uso o que tem NOx fixo, ou pelo menos um dos NOx que eu conheço, para achar o NOx de quem é variável. Vamos lá. São 3 hidrogênios, então a carga total do hidrogênio é mais 3. São 4 oxigênios, então a carga total do oxigênio é menos 8. Vou botar X, já te falei que não vou botar X, droga nenhuma, meu irmão. Se um é mais 3, o outro é menos 8, quanto tem que valer o fósforo para que a soma dê 0? Não esqueça, a soma tem que dar 0. Ora, óbvio que é mais 5, né? Como só tem um fósforo, o mais 5 é também o NOx dele. Entenderam? Outro exemplo, H4P2O7. Vamos botar bonitinho aqui do ladinho. H mais 1, oxigênio menos 2. Tem mais 2 elementos. Como são 4 hidrogênios, qual é a carga total de hidrogênio? Fala aí. Mais 4. Como tem 7 oxigênios, qual é a carga total do oxigênio? 7 vezes menos 2. Menos 14. Então, qual tem que ser a carga do fósforo para que a soma dê 0? Pensa aí. Isso tem que ser mais 10. Agora presta atenção, mais 10 não é o NOx do fósforo, mais 10 é a carga de 2 fósforos. Então cada fósforo vai ter carga mais 5. E o NOx, lembram? É individual. Então o NOx do fósforo é mais 5. Tranquilo? Mais um exemplo. CH2O. Isso, cara, aí é legal, hein? Apareceu na UERJ, hein? Vamos lá, separando, fica bonitinho. Tem mais de 2 elementos? O H é mais 1, o O é menos 2. Cara, não perde tempo. Só que são 2 Hs. Então a carga total do hidrogênio é mais 2. E o oxigênio, você já sabe que ele vale menos 2. Então qual é o NOx do carbono? Vocês já perceberam que a soma das cargas já deu 0? Então o NOx do carbono no composto é 0. Perceberam? Então, numa substância simples, o NOx é 0. Mas eu não quis dizer com isso que só em substância simples o NOx vai ser 0. Aí ele é 0. Vamos agora para a letra T. Vamos ver num íon. Como é que fica num íon? PO4, 3 menos. Vamos lá. Observe. Se ele é um íon e é negativo, está faltando alguém. Esse alguém ou alguéns tem que ter carga total mais 3 para que a soma dê 0. Então, o que você tem aí não é uma molécula, é um pedaço de molécula. Então, falta uma parte dela cuja carga total é mais 3, para aí sim a soma dá 0. Portanto, aí não tem 2 elementos, tem mais de 2. Tem alguém que eu não quis representar. Então, se tem mais de 2, eu já sei que o oxigênio vale menos 2. Como são 4 oxigênios, 4 vezes menos 2, menos 8. Mas não esqueçam que, sendo íon, o somatório de cargas tem que ser igual à carga do íon. Então a soma não vai dar 0, a soma tem que dar menos 3. Ora, se a carga total do oxigênio é menos 8, para que a soma dê menos 3, o fósforo tem que valer mais 5.
mais 5 com menos 8 vai me dar menos 3, que é a carga do íon. Entenderam? Por que eu já botei inox? Porque eu vi que só tem um fósforo. Então, carga e inox são iguais. Vamos a mais um exemplo. P2O7, 4 menos. O oxigênio vale menos 2. Lembra? Aí tem mais de 2 elementos. Tem alguém positivo que eu não representei. Vezes 7, menos 14. Então, a carga total do oxigênio é menos 14. Se isso aí não fosse o íon, a carga total do fósforo seria mais 14. Mas como isso é um íon, o somatório das cargas tem que ser igual à carga do íon. Então, o somatório das cargas tem que dar menos 4. Ora, então o fósforo vai valer quanto? Mais 10. Mais 10 com menos 14 vai dar menos 4. Mas mais 10 é a carga do fósforo. São 2 fósforos. Então, cada fósforo vai ter carga mais 5. Então, mais 5 é o NOx do fósforo. Como outro exemplo, é só 4, 2 menos. Já sei que o oxigênio é menos 2, isso vai me dar menos 8. Não esqueçam que o somatório não é igual a 0. O somatório é igual à carga do íon, que nesse caso é menos 2. Como o oxigênio vale menos 8 e a soma das cargas tem que dar menos 2, o enxofre tem que valer mais 6. Como só tem um enxofre, essa carga já é o NOx dele, entenderam? NaO4, 1 menos. Oxigênio, menos 2. 4 oxigênios, menos 8. O somatório tem que dar menos 1. Então, o manganês tem que ser mais 7. A carga do manganês. Como só tem um manganês, isso já é o NOx dele. NO3, 1 menos. Oxigênio, menos 2. Carga total do oxigênio, menos 6. O somatório tem que dar menos 1. Então, o nitrogênio vale quanto? Mais 5. Como tem um nitrogênio apenas, o mais 5 já é o NOx do nitrogênio. Compreenderam? É só ter calma. Bom, minha gente, chegamos ao final da aula de número de oxidação. Espero ter atendido as expectativas de vocês e até a próxima. Muito obrigado a vocês.